Olá, programa Sem Filtro Eleição 2026. Estamos de volta. Hoje entrevistando aqui mais um candidato, dessa vez candidato a deputado federal, Coronel Jefferson. Ele que colocou seu nome à disposição, foi secretário de saúde do governo Marcos Rocha e hoje está aqui com a gente para mostrar aqui o que ele fez, quais são suas propostas, ele que vem pelo PRB. Portanto, vamos bater um papo durante os próximos 30 minutos e aí, enfim, vamos conhecer quem é Coronel Jefferson e o candidato que nós estamos apresentando a você. Antes de mais nada, quero dizer a você, que pretende vir aqui bater um papo com a gente, olha, não paga nada para vir aqui, tá, gente? Tem algumas pessoas me questionando, perguntando quanto paga para vir dar uma entrevista aqui, é 0,800, viu, gente? A gente quer mostrar as opções boas que tem aqui no estado de Rondônia para a população do estado fazer a sua melhor escolha no dia 4 de outubro. Coronel, seja muito bem-vindo. Obrigado, meu amigo. É um prazer te receber aqui no nosso programa. Prazer nosso e parabéns aí pelo espaço democrático realmente. E ratifico aí, o Caldeira só me mandou uma mensagem ofertando o espaço para vir aqui apresentar o porquê de ter colocado o nome, né? E eu fico muito feliz de ter o programa e alguém também do gabarito do Caldeira, né? Um crítico, alguém que conhece a política local e realmente é seguido por todos aqueles que estão começando na política ali para entender os comentários. Então, parabéns, eu agradeço muito pelo espaço de estar aqui. Olha, muito bem, o Coronel Jefferson ele possui formação em Direito e Sistema de Informação, especialização em Direitos Humanos e Segurança Pública, MBA em Planejamento Estratégico no Setor Público e MBA em PPPs e Concessões. Mas quem pode falar de Coronel Jefferson é ele mesmo. Diga aí, bem rápido, quem é o Coronel Jefferson? Essa é a minha formação técnica, né, acadêmica, além da parte do curso de formação policial. Hoje eu sou coronel da Polícia Militar, com muito orgulho, foi aquilo que eu escolhi. E tive essas missões, a última missão que o Caldeira falou muito bem, foi ser secretário de saúde. Fiquei 3 anos e 3 meses como secretário de saúde, mas antes dessa missão também o Caldeira esteve lá, eu estive no programa dele, eu fui secretário de obras aqui, onde eu conheci os 52 municípios do estado de Rondônia, no período crítico da pandemia, e mesmo assim a gente continuou fazendo esses trabalhos, principalmente desenvolvendo a parte de urbanismo, né? Era a nossa missão da secretaria voltada principalmente para obras e serviços públicos, né? Tive a honra de recriar aquela secretaria que tinha sido o antigo DEOSP, Caldeira. Sim. E caiu aquela missão na minha mão ali, de criar as bases, né, tanto operacionais como estratégicas da secretaria, que viria a ser uma secretaria tão importante do governo Marcos Rocha. Depois, posteriormente, na virada ali do segundo mandato do governador, tive a surpresa de ser nomeado, né? Eu fui nomeado no decreto dos novos secretários, fui surpreendido e aí corri na casa do governador, né, para ver se o decreto não estava errado realmente, porque nós sabemos da missão que é cuidar de uma Secretaria de Saúde, embora as bases técnicas e administrativas, como foi lido aqui pelo Caldeira, isso me proporciona trabalhar com gestão em qualquer tipo de situação, mas nós sabemos que a saúde ela é bem complexa. E naquele momento eu perguntei do governador, ele só olhou para mim e falou: você é militar, tem condições, vá e cumpra a sua missão, né? Eu prestei minha continência, dei meia volta, vou ver, e fui entender as bases que formam a saúde pública no Brasil e principalmente aqui no estado. Muito bem, vamos lá, vamos passar aqui, vamos na vera agora mesmo, né? Olha, quando você saiu da CESAL, o senhor afirmou assim, fez a seguinte afirmação: entregamos uma saúde melhor do que recebemos, tá? Em quais indicadores objetivos o senhor fundamenta essa sua afirmação? Principalmente a saúde pública, ela é formada por redes, Caldeira. Sim. Redes de assistência à saúde, que a gente chama de RAIS, né? Rede de assistência à saúde. Nós temos lá, hoje, por exemplo, a rede de oftalmologia. Não se fazia nem catarata aqui no estado. Sim.
Correto. Você sabe que catarata que só era feita aqui através de programas com emendas e mutirões. Aham. Inclusive, nós tivemos problemas gravíssimos aqui no estado, né, envolvendo esse tipo de situação, porque o mutirão, ele vem, mas vai embora e deixa muitas das vezes os problemas. O que nós fizemos? Transformamos essa rede de assistência à oftalmologia numa rede sustentável. Hoje, qualquer pessoa que entra numa unidade básica de saúde, ele faz o atendimento e ele já tem um caminho especializado para ele fazer essa cirurgia. Vitrectomia, aquele descolamento de retina, Caldeirão. Sim. Você acha que até me ligou, você é uma pessoa muito presente na sociedade e muita gente procura o Caldeira e ele procurava esses caminhos, Aham. né? Só se fazia no estado se fosse judicializado. Correto. Alguém só tinha esse direito de saúde se fosse judicializado. Então, essas bases, esse direito acabou realmente vindo, transformando, colocando essas redes em funcionamento, e essa rede funciona. Ortopedia era a mesma situação. Cirurgia de quadril no estado só se funcionava, a grande maioria, nós temos um serviço funcionando dentro do hospital de base, mas só funcionava, a grande maioria, se fosse judicializado. É tanto que quando eu entrei na saúde pública, eu tinha quase 35 milhões em judicializações somente para esse tipo de cirurgia. Nós montamos essa rede de assistência. No primeiro momento, dentro do estado, nós não tivemos o apoio, né, tanto técnico, nem operacional, nem dos profissionais aqui, porque os valores que eram praticados aqui no estado chegavam a 400 mil reais Aham. em uma cirurgia. Nós montamos uma rede, um sistema que nós chamamos ele de um SUS paralelo do estado, uma rede complementar paralela, um valor paralelo do valor SUS. E aí nós trouxemos para cá, para o estado de Rondônia, empresas de fora que fizeram essas cirurgias por aproximadamente 30 mil reais. E hoje, depois desse trabalho... Cada uma? Cada uma. Meu Nós Deus. saímos de 400 mil reais, 350 mil reais, para, em média, 30 mil reais, que é o valor do custo. Sim. Nós chamamos isso de OPME. OPME são aortas e próteses. Esse material é muito caro. Só que nós tínhamos aqui pessoas que estavam realmente ganhando absurdos. E com isso nós trouxemos esse modelo para o estado de Rondônia e o melhor. A partir da primeira cirurgia, nós fizemos algumas entrevistas que nós zeramos essas pessoas que estavam há mais de 10 anos. Tem pessoas que estavam esperando há mais de 10 anos, tem inclusive no meu Instagram lá, uma senhora que ela fala, ela não sabia que eu era secretário, você sabe que eu ando desse jeito assim, simples, em todos os lugares. E aí eu cheguei lá, fui visitar, ela falou assim, olha, eu achei que era piada, Aham. porque eu recebi a ligação, sua cirurgia está marcada para a próxima semana. E eu há 10 anos aguardando. Então, Caramba. você imagina alguém que era eletivo, virou urgente, porque essa pessoa não tem uma qualidade Claro, de vida. é. Então, essas redes, a rede da cardiologia, que é também outro alta complexidade extremamente importante. O hospital de base faz bastante cirurgia, só que o volume pós-pandemia, que ficou parado, você sabe, ficou parado todas as cirurgias, virou enorme. E Rondônia, por ser um centro estratégico, você sabe que aqui vem todo esse sul do Amazonas, são mais de 300 mil pessoas que procuram aí o atendimento especializado. Bolívia, nós temos em média, dentro do hospital de base, algo em torno de 100 bolivianos, praticamente 60, 100, fica variando. A última vez que eu fui lá, tinha 60 bolivianos fazendo procedimentos de altíssima complexidade, porque você sabe que lá é pago. Sim. Então, os pacientes procuram o estado de Rondônia, que é o ponto mais perto. Então, a rede de cardiologia, nós tínhamos aqui aeronaves contratadas, que as situações não tão graves, nós tínhamos um convênio no Paraná. Mandávamos esses pacientes para lá. Esse mesmo modelo de trabalho com a tabela SUS, a tabela SUS paga em torno de 10 mil reais numa cirurgia cardíaca, o governo do estado de Rondônia, o governador nos autorizou a fazer uma tabela SUS Rondônia paralela para complementar esse valor. Então, complementando esse valor, abriu a margem para hospitais privados realizarem esse serviço. Então, imagina o transporte aeromédico, todo o transtorno social desse paciente fora do estado, você soma tudo isso, esse valor você consegue resolver aqui. Hoje, de forma inédita, lá em Ji-Paraná, está executando cirurgias cardíacas que antes nós só fazíamos aqui no hospital de base. Hoje nós fazemos lá em Ji-Paraná e já são desde
da assinatura da ordem de serviço, mais de 300 cirurgias. Então, são mais de 300 pessoas que poderiam ter ido para fora do estado. Estão fazendo esse tratamento aqui no estado. Então, essa reorganização da rede, e além do mais, você vai saber que é uma coisa que foi cobrada por você também, a infraestrutura. Quando eu falo, estou deixando uma saúde melhor, essa reorganização da rede, que é nítido, assim, a gente sabe que tem muita coisa para melhorar, mas infraestrutura. Você entra dentro do hospital de base, o que era o hospital de base o antes e o depois, você consegue ver lá dentro. Além de equipamentos também, nós compramos equipamentos, colocamos lá a tomografia nova, que já estava aqui. Aqui do lado de vocês, aqui na Guaporé, ali você passa na Guaporé, olha a visão que está aquele hospital sem metrô. Verdade. O que era aquele... verdade. Eu tenho uma foto quando eu entrei no Semetrô no primeiro dia e eu estava pedalando, vindo do Candeias, depois do pedal. Eu entrei lá, assim, como um visitante, não falei que era secretária nem nada. E, meu Deus, o que é aquilo? Hospital cheio de... estrutura muito feia. Estrutura feia, cheio de buracos. Horrível. Né? E, graças a Deus, a gente conseguiu evoluir a infraestrutura. O próprio... Eu tenho uma cena que eu sempre cito, dentro do João Paulo, a Sala Vermelha, era um absurdo aquela Sala Vermelha. Embora o hospital seja o mesmo, mas a Sala Vermelha, quando tem o Coronel Deserte, ele infartou lá em Guajará-Mirim, e ele veio de aeromédico para cá, para dentro do São Paulo. Quando ele acordou, eu estava do lado dele, e ele agradeceu, ele falou, obrigado por você ter vindo aqui em Guajará-Mirim. Ele nem sabia que estava... Aí eu falei, não, você não está em Guajará, isso aqui é dentro do João Paulo. Aí você está dentro da Sala Vermelha. E nós tínhamos recém-inaugurado a Sala Vermelha, né, com banheiros. Acredita, não tinha banheiro para a equipe médica, para eles realizarem as necessidades, tinha que sair ir lá atrás. Então, realmente são várias situações, mas a organização dessa rede como estrutura de saúde, tanto na parte estadual como primária, que nós fizemos também um projeto, Caldeira, porque quando se pensa em saúde pública, a gente enxerga, principalmente no estado de Rondônia, a gente enxerga sempre a figura do João Paulo. Mas saúde pública, ela é muito além disso. É uma reorganização da atenção primária. E para isso, nós fizemos um plano diretor da atenção primária para que todos os municípios tivessem um norte para dizer, para eu realizar uma saúde um pouco melhor, basta seguir essas metas e essas diretrizes. Então, claro que isso é algo a longo prazo. Correto. Né? Não é da noite para o dia. E você sabe que nós estamos... o brasileiro ele trabalha muito com imediatismo. É aquilo que se dá a curto prazo. Então, nós temos esse planejamento estratégico, que é um plano diretor também, que foi deixado na minha gestão, que eu tenho muito orgulho. Ô Coronel, durante a tua gestão em 2024, pelo programa Compartilhando Saúde, foram realizados mais de 40 mil cirurgias eletivas. O que essas 40 mil cirurgias eletivas significaram na fila de cirurgias? Olha, para a gente significou, por exemplo, as cirurgias ortopédicas, nós chegamos praticamente a quase a zerar as cirurgias. E o que acontece? Essas cirurgias, nós passamos aí praticamente 3 anos de pandemia sem fazer zero, só fazendo cirurgia de urgência e emergência. Então, pessoas que estavam em casa acamadas há muito tempo, que voltaram, por exemplo, a ter uma vida digna. E esse projeto, ele foi tão maravilhoso, que esse projeto Compartilhando, que o senhor pesquisou muito bem, ele foi uma das bases para que nós alcançássemos, no próprio ano de 2024, o estado que mais fez cirurgia proporcional à sua população no Brasil. Isso não é dado do Coronel Jefferson, isso está no Departamento de Regulação do Ministério, chamado DERAC, que é um órgão. Isso mesmo. Fui surpreendido lá. Rondônia, se não me engano, Santa Catarina, Amazonas, não sei se está na sua pesquisa ali, mas Rondônia foi o estado que mais realizou cirurgias. E aí, como que funcionou esse programa? A gente simplesmente olhou Vilhena, Rolim de Moura, Ji-Paraná, Cacoal, Ariquemes, Rolim de Moura, que já citei, até Cujubim. A Cujubim, que fez no centro cirúrgico lá, né? A gente, junto com Cujubim, nós colocamos lá cirurgias urológicas, gerais. Então, todas essas cirurgias, normalmente ela subia para o João Paulo ou para o HB. Nós descentralizamos essas cirurgias e através desse programa. Rolim de Moura, por exemplo, nós reafirmamos, fizemos novas cirurgias ortopédicas lá
estava há mais de 20 anos sem fazer uma cirurgia lá dentro daquele hospital. Então, colocamos as bases, tanto operacionais como instrumentais lá, e além, o governador autorizou a gente aportar um recurso para lá para que virasse um programa sustentável. Esse programa é 2024, mas o modelo de descentralização ele ficou. Agora é só aprimorar, porque é uma coisa que deu muito certo. Olha, muito bem. Explicada essa questão, né? E a fila de cirurgia continua, né? E a gente, lógico, ainda vai levar um tempo para que isso, não sei nem se consegue zerar, eu acho difícil, né? Mas o Estado continua fazendo a sua parte dentro daquilo do que é possível. Mas olha, durante a tua gestão na saúde, você afirmou também que ninguém ficava no chão do João Paulo. Você continua com essa mesma afirmação hoje? Uma das coisas básicas que a gente colocou ali na gestão foi o Compartilhando Saúde, ele fez parte disso também, Caldeira. Sim. Dentro do componente Compartilhando Saúde, existia um modelo chamado leito de retaguarda. Sim. Dentro do leito de retaguarda, possibilitava que eu, gestor, e esse programa continua, eu contratasse leitos SUS de retaguarda nos hospitais privados. Com isso, nós contratamos o Santa Marcelina e o Hospital 9 de Julho, Sim. que tem a leito contratado com a gente, o protocolo de fazer procedimento, e dentro do procedimento tinha o SAMAR também, né, tanto leite clínico como leite de UTI, né. O mais interessante disso aí, que foi uma coisa que fez girar e não só estocar as pessoas. O programa veio da seguinte forma, porque era muito fácil eu só tirar a pessoa lá do João Paulo e colocar no Santa Marcelina, certo? Eu estava tirando ele dali e dando um tempo para ele numa hotelaria, para ele ficar aguardando a cirurgia posteriormente ou no hospital de retaguarda ou no HB. O que esse componente nós fizemos? O que esse projeto veio? Ele veio tanto com leitos clínicos como procedimento. Sim. Então eu tirava o paciente lá, por exemplo, tinha um rádio, tinha uma tíbia, tinha um fêmur. Como já a urgência e emergência estabilizava o paciente dentro do João Paulo, tirava daquele risco iminente de vida, a gente já trazia para um hospital de retaguarda, já trazia ele para um outro leito, já fazia a cirurgia e 2, 3 dias ele já estava em casa. Nós temos exemplos e hoje eu fico muito orgulhoso, por exemplo, voltando na parte da cardiologia, uma das primeiras, não foi o senhor, quem me cobrou foi o Fábio Camilo. Fábio Camilo falou, olha rapaz, eu te trouxe aqui para entrevista porque eu tenho um paciente que está 90 dias dentro do HB aguardando um marca-passo. 90 dias, isso era o meu 3º ou 4º dia como secretário. Eu falei, Camilo, vou verificar e vou trazer para o senhor. Na mesma semana nós fizemos um procedimento, uma dispensa, porque isso daqui é coisa de gestor, uma coisa que eu fiz muito, foi licitação na minha vida. Fizemos uma dispensa, compramos os equipamentos, os marca-passos, né? E na época, esse médico trabalha conosco, um médico sensacional, Marcos Rosa. E eu pedi para ele verificar a quantidade de material para que isso não acontecesse mais, né? A gente pudesse criar esse programa. E esse programa, tanto compartilhando como essa descentralização do material, nos possibilitou hoje um paciente, se ele tiver nessas condições, precisar fazer um cateterismo de emergência, uma angioplastia de emergência e colocar um marca-passo, em até 5 dias ele consegue colocar. Então isso faz parte dessa reorganização, né? Então hoje eu posso afirmar, não posso afirmar porque eu não estou tão presente, mas a equipe que está trabalhando, ela trabalha com os mesmos princípios, metas e diretrizes que foram elencados lá atrás. Então a preocupação da equipe é muito grande, é tanto que você lembra aquela cena triste e lamentável que nós tínhamos do João Paulo de anos atrás, de gente sendo atendido lá no jardim, lá na garagem? Isso daí comigo nunca teve, Caldeiro. Eu fui internado na porta do necrotério, no chão. Olha aí. Aí o pessoal dizia, o Caldeira está no corredor da morte. Tá só esperando para ser jogado lá pra dentro. E comigo nunca teve. Comigo nunca teve. É lamentável que a saúde ela vire realmente notícia nesse sentido, mas a gente tem que falar a verdade. Por exemplo, eu participei de alguns eventos
em que tinha, para querer lacrar, as pessoas mostravam vídeos e fotos antigas. Eu não tenho medo nenhum de ter alguma coisa errada e a pessoa mostrar e a gente melhorar, até porque a imprensa, uma imprensa séria, igual por isso que eu gosto muito do senhor, gosto do Camilo, porque não foram pessoas que nos aliviaram no momento que tinha alguma coisa que estava acontecendo de forma errada, porque... E todas as vezes que a gente cobrava, ele ia lá e resolvia o problema, tá, gente? Então, diga-se de passagem, a gente tem que ser justo aqui na hora de passar essa informação. Exato. Todas as vezes que eu procurei com um problema, ou seja, que nos apresentaram aqui na televisão, ou alguém me procurava pessoalmente, era resolvido pela gestão. Eu fico feliz, na verdade, de ter essa imprensa séria, porque ele está acostumado no noticiário, numa situação, aquilo que o senhor falou em relação a ser pago. Nossa, estou sendo procurado constantemente para as pessoas falarem bem de mim, né? Ainda bem. E para falar bem, mas você sabe que tem um preço às vezes. Né? E eu sempre falo, cara, fala aquilo que você tem que falar dentro do jornalismo correto, porque a população, é muito importante esse tipo de programa. A população tem que conhecer os candidatos, tem que conhecer a sua história, para conhecer que não é só um aventureiro que está querendo ir. Né? Eu me apresento para ir nesse pleito agora com todo o histórico de trabalho de gestão, são mais de 24 anos, Caldeira, trabalhando. Né? Fui gestor aqui, desde quando eu cheguei aqui para ficar 6 meses no estado de Rondônia. Bem, ele já está respondendo a pergunta que eu ia fazer então, agora, tá? Então continua. Eu ia perguntar para ele por que deputado federal. Então, eu estou no estado de Rondônia há 24 anos. Cheguei aqui para ficar 6 meses como oficial do Exército Brasileiro. Vim para trabalhar no 5º Batalhão de Engenharia. Você veio de onde? Vim de Manaus. Tá. Sou paraense, nasci lá perto de Santarém, que o senhor conhece, na cidadezinha chamada Alenquer, Ribeirinho ali. Conheço. Ribeirinho ali do Rio Surubiú, né? Da margem direita ali do Rio Amazonas. E aí acabou que meus pais se separaram, eu tive que ir para o Amazonas. Lá no Amazonas me criei, fiz a escola do Exército. O Exército me mandou para cá para trabalhar no 5º Batalhão de Engenharia e Construção. Aqui eu casei e decidi que era a cidade para eu viver com a minha família. Tenho 3 filhas, casado há 23 anos. Logo que eu cheguei aqui, logo depois já casei, né? Até casei e tive essas 3, são 3 meninas. Né? E depois, posteriormente, assumi como oficial da Polícia Militar, onde estou desde 2010. Minha vida toda nas ações policiais, você lembra, eu era aqui do 5º Batalhão, comandei a parte aqui da Zona Leste de Porto Velho. Então, o meu trabalho, o porquê ser deputado federal, ele está muito voltado dentro daquilo que eu fiz. Não é nada que não estou inventando a roda. Coloquei muito trabalhar com a saúde, porque foi a minha última missão e eu aprendi ali o que está faltando. Hoje, a saúde pública ela requer um financiamento melhor e esse subfinanciamento é o que faz com que a saúde não funcione de verdade, porque nós temos profissionais extremamente capacitados, né, hospitais preparados, que faltam equipamentos, que fazem de tudo realmente, e o recurso para que a gente consiga aportar melhorias ali, ele falta. Eu várias vezes, várias noites ali naquele CPA, eu tive que escolher onde colocar uma missão, porque eu não tinha orçamento completo. Ele está respondendo todas as minhas perguntas que eu iria fazer aqui no final, tá? Não mostrei nada antes, tá, gente? É isso. Caldeira, então estou acelerando aqui por conta do tempo ali, né? Sim, vamos lá. Esse subfinanciamento, e uma coisa que é interessante, porque, mas então faltou recurso por conta do Estado. Gente, por que federal? Porque quem detém a maior carga tributária hoje no país é o governo federal. E o governo federal é o que proporcionalmente é o que menos investe na parte do recursos estaduais. E hoje todos os estados, isso é uma guerra de todos os estados, Caldeira, isso é uma reformulação que tem que ser feita na República. Todos os estados hoje bancam uma conta muito maior do que aquilo que a Constituição manda, dos 12%. E aí eu entro mais ainda. O senhor conhece os municípios do estado de Rondônia hoje e de todo o Brasil, em vez de 15%, tem município colocando 30% para fazer o mínimo possível com a saúde da atenção primária e não consegue, porque é muita demanda, o recurso é de menor. Então tem que ser colocado, tem que ser mudado, e é por isso. E na parte de segurança,
O que eu trabalhei muito na Zona Leste, que eu brinco que a gente acabou com a violência nas escolas, e aquela violência vai refletindo. A gente trabalhou a prevenção primária. Certo. Você cuidar de uma criança dentro da escola ali sai muito mais barato do que cuidar dele depois dentro do presídio. Dentro do presídio, Então a gente tem que trabalhar, fomentar essas políticas públicas. Foi isso que eu fiz a minha vida toda na Polícia Militar, levando polícia na escola, campeonato de futebol nas escolas, levando o PROERD para dentro das escolas, né? Então esses recursos, se chegar lá, eles vão trabalhar para isso. E dentro eu coloquei um pilar também no meu plano ali, a parte de educação. Uhum. Você sabe muito bem, eu vim do oeste do Pará, muito pequeno, com 8 anos, eu já tive que virar homem em Manaus ali com 9 anos de idade para ajudar minha mãe e 2 irmãs. E quem me ajudou a ser alguém na vida foi a educação. Uhum. Um colégio lá em Manaus chamado Fundação Nokia de Ensino, que ele pega 90% de garoto pobre, coloca para estudar de forma integral para tentar ser alguém na vida. Então, graças a Deus, eu tive a oportunidade de estudar num colégio desse, chamado Fundação Nokia de Ensino. Hoje, por que Fundação Nokia? Porque a Nokia banca hoje, Fundação Matias Maquilini. Matias Maquilini foi o fundador da Sharp no Brasil e teve essa visão de criar essa escola técnica para estudantes, para pessoas pobres. E graças a Deus eu tive a oportunidade e a educação me deu essa oportunidade de passar em vestibulares e em vestibular universidades públicas, de estudar meu período em escola pública, de me formar no Exército, de conseguir passar na PM e hoje estar aqui colocando meu nome à disposição. Muito bem, olha, ele foi passando tudo aqui, ele foi passando o rodo, tá, gente? Foi passando o rodo. O tempo ali tá passando, a gente tá acelerando. Então, ele foi passando o rodo. Então, nós vamos para a parte final aqui, falando aqui já, vamos além da saúde, né? Coronel, retire a parte da saúde do seu discurso, tá? Me dei 3 outras razões para o eleitor de Rondônia votar no senhor. Segurança pública, citei aqui. Vou trabalhar muito nessa parte da atenção primária. A situação da educação. Né? E o senhor sabe que eu tenho uma ligação muito grande aqui também para fechar o terceiro aqui com o setor produtivo, que é o setor chacareiro, que são pessoas que eu acompanho há mais de 10 anos. Aproveito para mandar um abraço para Gabriela ali no setor chacareiro, né? Porque são eles que colocam aqui a agricultura familiar, coloca praticamente a produção na mesa daqui de Porto Velho, no estado de Rondônia. Então, eu tenho um apego muito grande, quase todo final de semana eu já estou com eles, e não nesse período, tá? Não é só nesse período, eu estou desde que eu me conheci há mais de 10 anos, em 2010, que eu entrei para a segurança pública, que eu ando lá no setor chacareiro da Zona Leste, conheço aquelas pessoas, muita gente ali, e o setor chacareiro todo pode acreditar que vocês terão um parceiro realmente nessa agricultura familiar. Olha, muito bem. Na parte final é aquele bate-pronto, rápido, né? BR-364, pedágio, tem jeito? O próprio Ministério ali já sinalizou que tem jeito para redução, né? Eu acredito que essa pressão que ficou muito para agora e que a gente realmente passou batido, Caldeiro, você já bateu muito ali, é inadmissível que a gente, com um projeto que move as veias desde lá da BR-029, é o esqueleto principal do estado de Rondônia, hoje que quem leva, a gente tenha passado batido nesse sentido. Então tem jeito, acho que pode contar com o nosso apoio em relação a isso. Sua saída da CESAL, tranquila ou traumática? Para mim foi tranquilo porque eu já sabia do meu propósito, eu sabia que era até ali, e eu já tinha, com quem eu conversava, não tinha decidido se ia sair no pleito, mas eu tinha decidido para a minha vida que eu já iria sair em março, para dar oportunidade para outra pessoa, porque 3 anos e meio dentro trabalhando 24 horas por dia, estava pesado e a família já estava pedindo para que eu ficasse um pouco mais em casa. O SUS precisa de mais dinheiro ou melhor gestão? O SUS ele precisa de dinheiro e precisa também de gestão. As pessoas que entram no SUS, primeiro ele tem que entender que para estar no SUS não é só o cargo está ali, você tem que gostar de pessoas. Certo. Você tem que gostar do sistema, você tem que gostar de atender, porque muitas das coisas não é só ter todo o equipamento se você não gosta de gente. Rede privada na saúde, parceira ou independência? Muito parceira, e eu acredito que você consegue utilizar muito bem, e é por isso que dentro da técnica ali eu fiz questão de me aperfeiçoar
numa pós-graduação em parceria público-privada, justamente para entender como é que funciona esse mecanismo e trazer. E aonde você tem essa parceria trabalhando de forma muito tranquila, você tem resultado. O exemplo disso, nós tínhamos um hospital há mais de 12 anos para se fazer, nós fizemos em 1 ano e 2 meses lá em Guajará-Mirim e que hoje é referência em produção de cirurgias. Governo Lula, aprovado ou reprovado? Olha, dentro da saúde eu tive muito apoio do governo Lula, a equipe me apoiou bastante, mas tem algumas situações que a gente precisa melhorar. Bolsonaro, aliado político? Aliado, eu conheço o Bolsonaro também de muito tempo, tenho foto com ele das antigas aí, quando comecei minha vida na polícia. Sim ou não? Porte de arma? Sim. Redução da maioridade penal? Sim. Escola cívico-militar? Sim. Privatização? Concordo com algumas situações. Fundo eleitoral? Sim, também, principalmente para quem está conversando. Emendas PIX? Obscura não, tem que ser transparência, né, Caldeira? Direita, esquerda ou centro? Direita. Direita. Olha, o nosso programa vai chegando no final, mas vou deixar ele à vontade, vou deixar ele à vontade aqui para falar com você, nosso eleitor, e saber aí nome, partido, número e, lógico, hoje pode pedir voto, fique à vontade. Pronto, agradeço, não vou estender, já está passando ali, agradeço demais essa oportunidade de que vocês conhecerem um pouco a história, conhecerem o Coronel Jefferson desde a sua essência, dizer que estou aí no partido de direita, no PRD, o PRD me abriu a oportunidade de ter a esperança de concorrer e colocar o nome à disposição. Caldeira já falou, não é fácil para os novatos entrar no processo eleitoral e é por isso que eu estou aqui. Coronel Jefferson, número 2500, PRD, pronto para lutar e continuar essa missão, aquilo que eu sempre fiz a minha vida toda, que foi servir a comunidade. Muito bem, chegamos então aqui ao final desse nosso bate-papo com o Coronel Jefferson. Tá aí então mais uma sugestão do programa Sem Filtro, eleição 2026. A TV Norte Rondônia, que é a idealizadora desse produto nosso aqui, que criou para ajudar você, nosso telespectador e eleitor do estado de Rondônia, a fazer a sua melhor escolha. E aqui, gente, é 0800. Estou falando isso aqui já pela segunda vez porque a gente está sendo questionado quanto se cobra para vir aqui. Não cobra nada, é 0800. Se tiver espaço na agenda, pode falar comigo, pode falar com qualquer uma pessoa da nossa equipe aqui, que nós vamos agendar para você. No mais, eu só tenho a dizer o seguinte: muito obrigado pela sua audiência, continua nos seguindo nas redes sociais, vai corte para o nosso Instagram aqui dessa entrevista também com o Coronel Jefferson, e você fica muito bem informado. Muito obrigado, meu amigo. Valeu, mestre. Até mais. Grande abraço, tchau.